nós vamos só dar um encerramento, um pequeno encerramento. Pastor Isaac, só fica à vontade, tá? Para também se pronunciar dessa porção, a 21ª porção. E às vezes a gente pensa assim, eu acho que eu já ouvi bastante coisa dessa palavra, né? E o Eterno vem e nos surpreende de maneira maravilhosa, nos revelando a cada semana e a cada porção. Ele nos revela a sua palavra. Na porção Kitzá, a tradução comum é então levarás, ou quando realizar, né? Em outras versões. Esse Shabat é o Shabat Pará, é o primeiro sábado após Purim. O Leonardo já introduziu isso para nós. É um marco inicial para as celebrações e os preparativos para a Pessa. Então, a partir da Havdalah, nós já estamos nos preparando. É uma questão de um marco inicial, ou melhor, o oficial, né? Mas nós já estamos nos preparando para a Pessa fisicamente, mas agora nós temos que nos atentar espiritualmente também para os preparativos até Pessa, que é dia 11 de abril. Amém? É o primeiro dia de Pessa, 15 de Nissan. Então é um processo que começa de purificação para nós a partir de amanhã. Eu até passei uma mensagem para o Leonardo Gama e falando, olha, a partir de amanhã todo o serviço realizado na BI tem como propósito purificar a casa do Eterno e exaltar o nome de Elohim. Não que isso não tenha em outros momentos, mas é um momento específico para nós. Amém? A porção é interessante que é um espelho para nós, né? Porque ele reflete, lá em Êxodo capítulo 30, vai refletir com muita autenticidade, irmãos, a nossa inconstância diante do Eterno. Você vê ali que o Leonardo explicando hoje pela manhã, você vê que toda aquela congregação reunida ali no deserto, aos pés do Monte Sinai, ouviram, e no capítulo 24 eles selaram com o Eterno um compromisso de fazer e obedecer. Mas logo quando chega aqui no capítulo 30, você vai ver que vai haver uma inconstância e de repente muda todo o quadro de lá de Êxodo 24. E assim nós somos. Nós somos inconstantes, né? Nós somos volúveis diante do Eterno. Hoje nós estamos bem com o Eterno, porque o Eterno até aqui nos deu tudo que nós queríamos. Amanhã, se Ele mudar alguma coisa em nossa vida, nós ficamos balanceados se cremos ou não naquilo que Ele estabeleceu para nós. Por isso que eu falei que nós somos volúveis, inconstantes. Porém, o termo no hebraico de tzá é uma expressão de elevar-se. O verbo aqui literalmente significa erguer. Eu vou ler para você aqui no capítulo 30, do verso 11 ali, quando iniciei a porção. Ele diz assim, outra versão: E falou o Eterno a Moisés, dizendo, quando ergueres a cabeça dos filhos de Israel. Está vendo? É assim que começa a porção. E quando o Eterno disse a Moisés, dizendo, quando ergueres a cabeça dos filhos de Israel, segundo o seu número, darão, todo homem, um resgate por seu ser, a Adonai, quando os recensear. Não haverá contra eles flagelo, isto é, o golpe, né? Quando os recensear. Você vai ver aqui que tem uma taxação, né? Aqui ele fala na nossa versão, isso dará àquele que passar o armamento metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. É um valor monetário, uma taxação monetária. Exigindo aqui, conforme nesse texto, e tanto para erguer o Mishkan. Lá no capítulo 38 de Êxodo, não precisa ir lá não, você encontra ali o destino desse valor monetário. Por quê? Porque a intenção é erguer mesmo, erguer o santuário, erguer o Mishkan, o tabernáculo. Essa é a intenção ali no capítulo 38, no verso 25, 26 e 27, ali você vai ver tudo isso aqui, aqueles que foram arrolados aqui no recenseamento e o destino dos valores dos recenseados. E erguer também, tanto fisicamente, através de um valor monetário, mas também quanto erguer o ser, o homem, erguer o ser do humano. Elevar o homem, essa é a intenção. Elevar o homem tem a intenção de que ele possa subir, pastor Isaac,
para que ele possa fazer aliar diante de Adonai. Fazer o serviço de Adonai no santuário já erguido. Então, é interessante porque o verbo, ele diz assim, olha, quando erguer a face do homem, erguer o homem para o serviço de Adonai. A taxação monetária vai erguer o Mishkan, mas também vai erguer o homem para que ele possa fazer aliar um serviço a Adonai no santuário. Por quê? Porque ele precisa se aproximar do Eterno. Para que o homem precisa se aproximar do Eterno? Para fazer o Kiddush Hashem. Isso aqui é maravilhoso para nós. O que é o Kiddush Hashem? É santificar o nome do Eterno. É para isso que eu e você fomos criados. Para que eu nasci, Eterno? Não é assim que às vezes a gente fala, né? Para que eu nasci? Para você fazer o Kiddush Hashem. Se você fizer isso, Baruch Hashem, você já está no caminho certo. Santificar o nome de Elohim. É isso que tem que fazer. Por isso que o homem precisa se aproximar dos mandamentos, dos prescritos, da Torá do Eterno, para que ele possa fazer o Kiddush Hashem. E para dar acesso ao próximo. Opa, que é interessante para nós. Porque a partir do momento que eu santifico o nome do Eterno, que eu me aproximo do Eterno para aprender dele, eu vou dar a oportunidade de dar acesso ao outro. Na nossa linguagem mais comum, para dar acesso ao próximo. Eu coloquei aqui que o próximo é aquele que ainda não tem condições de fazer aliar sozinho. Aquele que ainda não alcançou a condição de fazer uma aliar sozinho. Mas nós temos por obrigação nos atentar a tudo isso, porque nós temos que dar acesso a outros. Eu lembrei disso quando o Leonardo aqui, eu creio que pelo Espírito veio falando, que nós precisamos ter misericórdia daqueles que estão se achegando, se aproximando de nós. Por quê? Que para que todos tenham a oportunidade de fazer a vontade do Eterno, o Kiddush Hashem. Fazer a vontade do Eterno, santificar o seu nome. Isso é um dever e uma obrigação e uma oportunidade que você tem que dar para todos. O termo resgate, o Leonardo falou para nós que a Cooper, eu fui lá ver e é isso mesmo. Significa dádiva para obter favor. O termo vem da raiz hebraica que significa cobrir, ocultar. Os rabis dizem assim que significa cobrir pecado. Para eles e para nós também, é uma expressão de amor ao próximo. Você ama o próximo? Qual que é o próximo? Aquele que ainda não tem condição de subir a Adonai, a fazer aliar sozinho, é uma expressão de amor. É você ocultar e fazer cobrir o pecado dele. Como é que eu faço isso? Vai lá comigo em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Kefa, ou Pedro, capítulo 4. Vai lá comigo, por favor, na Brit Hadashah, 1 Pedro, depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 4. Eu acho que eu vou ler do verso 1 ao verso 8, que aí a gente lê. Esse texto é muito bonito. Acompanhe na sua versão aí, para você nos ajudar. Diz assim no verso 1 do capítulo 4 de 1 Pedro. Portanto, visto que o Mashiach padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ele está falando que nós temos que armai-vos também deste mesmo pensamento. Qual o pensamento? Pensamento do Mashiach. É a expressão de amor ao próximo. Ao verso 2. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo o que? A vontade de Elohim. Está vendo? Por isso que eu falei que a minha e a sua função é fazer o Kiddush Hashem, santificar o nome do Eterno, porque você precisa dar acesso ao próximo, para que ele tenha a oportunidade de fazer o que? A vontade de Elohim. Para que ele largue de viver segundo a concupiscência do mundo, ou de uma sociedade corrompida. Isso não é só para ele não, é para mim e para você. Para que possa viver segundo a vontade de Elohim. Olha o verso 3. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções,
concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Tudo aquilo que eu e você fazíamos para dar razão ou fortalecer a minha ou a sua carne. Então ele diz assim, olha, pois é bastante que no tempo passado, no velho homem ou na velha pátria, como nós aprendemos, tenhamos cumprido a vontade dos gentios, do homem. Ao verso 4, e acham estranho não corredes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, e blasfemam de vós, mas hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, está vendo? Vão ter que se justificar diante de Adonai. Ele fala assim, vem à minha frente e argui-me, não é isso? Vamos colocar as nossas questões em juízo, diz o Eterno. É por causa dessa questão aqui, ó, hão de dar conta àquele que esteja preparado para julgar os vivos e os mortos. Uma vez nós fomos fazer, pastor Isaac, um velório, eu lembrei isso agora, um velório, e quando nós estávamos no velório, eu fui ver o morto já ali no caixão, ele estava coberto com um talit. Na hora que eu vi aquilo, isso é uma imagem que choca você ver um homem morto envolvido num talit. E o Eterno falou ao meu coração, ele vai ser confrontado com os meus mandamentos. E eu saí dali meio perturbado. Por quê? Porque o homem se cobriu, ou cobriram o homem com o talit, e o talit nós sabemos que nas suas bordas estão ali representando os 613 mandamentos. E o Eterno diz assim, eu vou confrontá-lo com esses 613 mandamentos. É isso aqui, olha. Vai chegar um momento em que hão de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aqueles que já morreram, os que estão mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Elohim em espírito. Olha o verso 7. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Ele está falando para nós, neste momento. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. É o que mais se pede nessa comunidade. Que nós venhamos viver em constante oração, jejuando e nos consagrando. Vigiai em oração. Ao verso 8. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com outros, porque o amor cobre uma multidão de pecado. Irmãos, o beneficiário sou eu e você. O beneficiário de amar ao próximo sou eu e você. É interessante isso aqui, né? Porque você quer fazer bem ao outro, mas o beneficiário acaba sendo você. Por quê? Porque o amor ao qual você deseja, ou que você faz para o outro, cobre uma multidão de pecados. Ele diz de multidão, e não todos, viu, irmão? Uma multidão de pecados. Aí você vai entender que quando você inicia, vai voltar lá na porção para você ver uma coisa, por favor. Eu prometo que eu não vou ser longo, porque eles vão ter que se preparar, nós também. Aqui no capítulo 30 de Êxodo, você vai ver que ele vai começar a conclusão ali das instruções para a confecção dos utensílios do Mishkan, porque ele tem que ser erguido, né? A confecção dos utensílios. Esses utensílios aqui, irmãos, eles são de uso exclusivo para o serviço na tenda da congregação. É de uso exclusivo. Então, quando você se assenta nessa cadeira, você lembra que essa cadeira, ela é de uso exclusivo da Beit Tefillah Rehovot, para a honra e glória de Adonai. Os instrumentos que aqui são tocados, a Torá que aqui está, a arca, então cada utensílio aqui, ele é preparado da mesma forma ou comprado com a mesma intenção que esses utensílios são fabricados. Eles são de uso exclusivo da tenda da congregação. Se você falar em Daniel capítulo 5, você vai ver ali um exemplo bem claro de quando o homem vem e faz os utensílios de Adonai como bem quiser. Vocês lembram de Belsazar? É filho de Nabucodonosor. Ele vai ali e vai usar os utensílios que é da casa, que é do tabernáculo, do templo, e vai fazer o uso indevido. Esse uso indevido vai trazer uma consequência muito grave para ele, que é a morte. Então você vai ver aqui que ele vai erguer o tabernáculo,
E ele vai aqui, nesse capítulo, ele já vai dando a finalização da construção aqui dos últimos utensílios, que é a pia de bronze. Aí, ó, é só a pia de bronze. O altar de incenso, a pia de bronze. Depois ele vai fabricar 2 utensílios, que é o óleo e o incenso. Esses utensílios finais aqui também expressam, irmãos, a necessidade de uma ação purificadora para o homem e para o serviço que será prestado dentro da tenda da congregação. Qual o objetivo? De santificar os utensílios e também o homem, fazer uma ação purificadora. O objetivo é dar aderência, tanto ao utensílio quanto ao homem. A aderência a quem? A Adonai. Se você for prestar um serviço a Adonai, você tem que prestar um serviço em aderência aos seus mandamentos. Você tem que fazer em aderência a Ele. Assim é feito não só com a minha e a sua pessoa, também com os utensílios. É um serviço prestado. O objetivo é fixar e dar aderência ao homem, ao eterno, através da essência. Esses 2 utensílios aqui, ó, o óleo da santa unção e o incenso sagrado. Ele vai fixar o homem e ao eterno, através da essência, o aroma, é o óleo da unção e do incenso aromático. São os 2 utensílios. Eu botei um nome em hebraico aqui, Shemen HaMishcha, é o óleo da santa unção, e o Ketozet, o incenso sagrado. Diz assim, olha, ele é considerado aqui o óleo da santa unção, aí no capítulo 30, no verso 22 em diante, ele é considerado como o óleo da messianidade. O que é isso? É um óleo da unção. Esse óleo aqui ele vai ser fabricado para ungir, e não para iluminar, para ungir o tabernáculo e o sacerdote. Ele diz assim, olha, e tu toma para ti aromas de cabeça, verso 23, do capítulo 30. E tu toma para ti aromas de cabeça, mirra genuína, 500, mirra genuína, 500. Cinámomo aromatizado, sua metade, 250. Cana aromatizada, 250. Canela, 500 em ciclo do santuário. Azeite de oliva, de um hin. Faz com isso o óleo da messianidade, consagrado. Droga de drogaria, feita por um droguista, será o óleo da messianidade, consagrado a Elohim. Verso 25 diz, disso farás o óleo sagrado, para unção, um perfume composto segundo a arte de perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. Ele é de uso proibitivo fora do Mishkan ou fora do tabernáculo. Esse óleo aqui vai messiar todos os utensílios. Por isso que eu falei que ele não é para a iluminação do candelabro, mas é o óleo de messiar todos os utensílios da tenda da congregação, como também o sacerdote. Olha o verso 26 para você ver até o verso 30. Diz assim, olha, com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com sua base. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Aqui é a conclusão da messianidade, quando é erguido o mexicão tabernáculo, juntamente com o seu sacerdócio, ou corpo sacerdotal. Ambos são erguidos, como eu falei, o verbo tsá, ele vai erguer, vai levantar, tanto o tabernáculo quanto o sacerdote. Messiar, irmãos, deriva do verbo machar, assim como machia. É interessante, eu vi na minha cabeça agora que no final dessa porção aqui, o rosto de Moisés resplandece. E o Eterno estava falando comigo que eu não busquei muito entender isso. Por que o rosto de Moisés resplandece? A gente tem uma certa ideia. Mas interessante, quando eu estava vendo, o Eterno falou no meu coração, ele já estava messiado. Aí, quando eu estava aqui,
o Eterno me deu o Salmo 104, verso 15. Depois a gente vai lá e diz assim, que o meu óleo ilumina o seu ser, diz o salmista. É coisa linda isso demais de entendimento. Então o Messiar, ele vai dar para mim e para você capacidade de fazer a vontade de Adonai. Olha só que interessante isso aqui. Assim como Mashiach, o termo é. Trata-se da unção que consagra a morada de Adonai, o Mishkan, o tabernáculo, seus objetos e os seus sacerdotes ao serviço de Adonai, fonte de toda a sacralidade e de toda a potência, porque Elohim vai erguer tanto os utensílios quanto o sacerdote, vai dar a eles poder para executar o serviço na casa dele. A proposta tem continuidade através de Yeshua como o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, nós vamos lá não por causa do tempo, mas se você vir ali Hebreus capítulo 5, ele fala exatamente dessa proposta do Mashiach, que ele vem para cumprir aquilo que Adonai estabeleceu para ele, ele cumpre com todo o zelo que foi estabelecido para ele. Vamos lá em Hebreus capítulo 5, para a gente não ficar solto nisso aqui. Tem sol ainda, a gente pode continuar aqui. Hebreus, estou em Lucas ainda. Capítulo 5. Esse texto aqui é pequenininho, mas é bonito demais, olha só. Todo sumo sacerdote, capítulo 5 de Hebreus, verso 1, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, está vendo? Nas coisas concernentes a Elohim. É aquilo que eu falei, de amar o próximo, de dar a ele, ao próximo, acesso às coisas sagradas de Adonai. É isso aqui, o sacerdócio. O homem é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Elohim, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Elohim, como foi Arão. Está vendo? Por isso que Leonardo teve o cuidado de dizer assim, que aquele tropeço de Arão ali não vai desmerecer o serviço ao qual o Eterno estabeleceu para ele, porque ele vai na frente e vai se arrepender. Mas ele tem uma consequência ali que para mim foi maravilhosa, que é a questão do sacerdócio, deixar de ser da tribo de Levi e passa o sacerdote do Mashiach vir de Judá. Aquilo para mim foi um presente de hoje do Eterno. Então, olha, é assim, essa é a função do Mashiach ou do Messias, através da unção consagrada ao sacerdócio. É assim, por isso que é importante nós entendermos que não basta dizer assim, olha, eu vou pegar isso aqui e ungir fulano ou ciclano, ou consagrar aquela pessoa ou outra pessoa. Isso tem que vir do Espírito de Adonai, o Ruach HaKodesh. Ele é que vai dar toda a direção. Assim também são as nossas orações, que para Elohim tem que ter um odor agradável, irmãos. A nossa apresentação diante de Adonai tem que ter um odor agradável. Por isso que lá ele fala do incenso. O incenso aqui, hoje nós entendemos que são as nossas orações, ele vai consagrar a presença de Adonai no serviço do santuário. Quando o Leonardo disse hoje pela manhã, que ele disse ao Eterno, que ele preferia que a presença de Adonai estivesse aqui amanhã no serviço, ele faria qualquer coisa para que ela permanecesse no serviço. Então, como é que ele se faz isso? Através de uma consagração do seu ser e do meu ser, através de oração, através de um jejum, através de uma obediência à palavra do Eterno. Então, como é que eu vou conseguir favor diante de Adonai? Através desse odor agradável do santuário. Vai para você ver lá em Êxodo capítulo 30, que lindo isso aqui. Para você ver qual a importância de se elevar, de se erguer, tanto o utensílio quanto aquele que está a serviço do Eterno. Isso tudo aqui, que nós estamos vendo, vem antes
do tropeço do bezerro de ouro. Isso tudo vem antes, por isso que Leonardo foi enfático quando diz assim, ó, eles tinham ciência de que Adonai era um, Elohim é um, Elohim é errado. Por isso que ele foi enfático nessa questão. Aqui, ó, quer ver? Capítulo 30, olha o verso 34, diz assim, olha, eu vou ler em outra versão, você acompanha na sua. Adonai diz a Moisés, toma para si especiarias, bejoim, estorac, goma, especiarias, incenso depurado, será parte a parte. Faz com isso um incenso, uma droga feita por droguista, salgado, puro, consagrado. Pulveriza-o fino, dá o oficiante do testemunho, na tenda do encontro, lá onde me dirigirei a ti. Ele será para vós sacramento dos sacramentos. Os comentários rabínicos diz que homem nenhum consegue fabricar essa mesmo com a receita aqui do incenso, mesmo com a receita do óleo da messianidade, você não consegue reproduzi-lo. É interessante isso aqui, né? Porque falta a essência principal que está em Adonai. Portanto, não adianta eu querer me fantasiar de incenso aromático, conforme está prescrito aqui, que eu não vou conseguir, porque era de uso exclusivo do Mishkan ou do tabernáculo. Você vai ver que tanto o óleo quanto o odor agradável, né, o aroma do incenso sagrado, ele vai estar presente nos sacrifícios diários, são as nossas orações, eles vão estar nas nossas expiações, muito bem utilizado em Yom Kippur. Você vê tudo isso em Levítico, nos livros de Levítico. Quando você vai lendo o livro, você vai vendo ali os sacrifícios e as ordenanças. Você vai ver que vai ter o aroma e o óleo acompanhando todos esses sacrifícios de ação de graça ao Eterno. Então, tanta essência produzido pelo aroma de cabeça, que é o óleo da messianidade, quanto o incenso, ele tem um propósito, diz os exegetas, de blindar contra a sabedoria humana no serviço para Adonai. Quando você utiliza desses dois elementos, o óleo da messianidade, ou o aroma de cabeça, e o incenso sagrado, que hoje para nós são as nossas orações, você tem como propósito de blindar contra a sabedoria humana, para utilizar de forma diferente no serviço a Adonai. Você fica blindado, você vai fazer conforme a legislação do tabernáculo. Ezequiel capítulo 43, ele diz ali sobre a Torá do Mishkan, ou a Torá do tabernáculo. São leis estabelecidas para dentro do tabernáculo, para ser utilizado no tabernáculo. Para que não haja interferência, eu coloquei aqui. Interferência é o que, pastor Isaac? É manipulação do homem para o uso indevido, para benefício próprio. Lembra que Leonardo falou hoje para nós sobre a questão da corrupção? Ela vem, a fraude, ela vem para benefício próprio. E você não pode fraudar nenhuma dessas composições para o uso próprio. Diz assim, no capítulo 30, verso 38. Quem fizer algo semelhante a ele e usá-lo como perfume, deverá ser eliminado do meu povo. Quem quiser fazer o uso indevido será eliminado do meu povo. Ou o homem que fizer outro idêntico, em outra versão, para cheirá-lo, será cortado dos seus povos. Aquilo que você faz, que é consagrado a Adonai, que é erguido dentro do Mishkan, para o uso do tabernáculo, todo aquele que usar de forma indevida, isso é fraude para Adonai. Todo homem que assim fizer, uma versão diz que será eliminado do povo. Outro termo diz que é cortado dos meus povos. Vai lá em Eclesiastes capítulo 10, por favor. Aqui em Eclesiastes capítulo 10, verso 1, ele diz assim, olha. Como moscas mortas fazem óleos aromáticos cheirar mal. Está vendo? Também um pouco de insensatez prevalece sobre a sabedoria e a honra. Eclesiastes 10, verso 1. Como moscas mortas fazem óleos aromáticos cheirar mal.
traz aquilo que é sagrado a ter um cheiro não agradável diante de Adonai por causa do uso indevido. Também um pouco de insensatez prevalece sobre a sabedoria humana. Por isso que o aroma de cabeça, o incenso, ele vem para blindar a minha consciência humana, para que eu possa fazer exatamente o que está prescrito para mim na Torá. Assim como ele diz para Moisés, faz conforme eu te ensinei no monte. Todas essas revelações expostas por Adonai a Moisés, irmãos, já antecipa quando sendo manifestado no coração dos filhos de Israel. O Eterno vai expor a infidelidade dos homens. Aí nós vamos entrar ali, que não vamos entrar, agora não. Por quê? Porque nós já estudamos pela manhã e você já sabe todo o contexto ali, quando ele vai expor a infidelidade ali do bezerro de ouro. Então, diante da ira de Adonai, Moisés recebe uma proposta de preservação da sua vida, mas somente da sua vida. É uma proposta interessante que ele vai receber do Eterno. Ele diz lá em capítulo 32, no verso 10. Olha aí, por favor, volta lá em Êxodo 32. Diante da ira de Adonai, Moisés vai receber uma proposta de Eterno. Uma proposta que para mim, para você, poderia até nos balançar. Mas Moisés, por isso que eu falei, Moisés, ele já está messiado por Adonai. Olha só, ele foi ungido por Adonai. Ele diz assim no 32, verso 10. Olha só, agora pois, deixa-me, ele diz assim, afasta-se de mim, para que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Os rabis falam aqui sobre esse versículo, quando Adonai fala assim, deixa-me, é como se Moisés tinha influência em Adonai de impedi-lo de fazer algo contra o seu povo. E teve. Ele fala assim, deixa-me, afasta de mim para que a minha ira vá contra o meu povo. Se eu não me engano, é Romanos capítulo 5, diz que somente o Messias tem a capacidade de frear ou de anular a ira de Adonai. Por isso que Moisés, que possivelmente já está messiado, porque ele tem essa capacidade junto com Adonai. Ele diz assim, agora deixe-me. Minha narina se inflama contra eles. O cheiro que vem do arraial não é um cheiro agradável. Está vendo? As minhas narinas se inflamam contra eles. Eu os destruo e faço de ti uma grande nação. Uma oferta tentadora aqui, hein? Adonai me escolheu para de mim fazer uma grande nação. Mas e o amor ao próximo? Que nós começamos lá, quando ele vai erguer o tabernáculo, para que você e eu possamos dar oportunidade para aqueles que não têm conhecimento ou ainda não alcançou a sabedoria de Adonai para alcançar a aliá, para subir, fazer a sua aliá. É uma oferta tentadora. Porém, eu coloquei aqui que havia passado 40 dias na presença de Adonai, Moisés. Ele foi messiado aqui. Fala no microfone, senta aqui na frente, Dó. Moisés também, ele conhecia, né, as promessas já feitas. Baruch Hashem. E usou no conhecimento das promessas em todas as intercessões que foram feitas. Né? Igual você falou, que o Mashiach, ele tem essa capacidade, está investido dessa capacidade de refrear, anular a ira de Adonai. A implacável ira de Adonai. Isso. Que é um papel sacerdotal. O sacerdote, quando se apresenta com o sacrifício, isso, igual em Yom Kippur, o objetivo era aplacar a ira de Adonai, ali, por causa dos pecados. Capítulo 16 de Números, Moisés, Arão corre ali com os incensários e anula ali, e poucos morrem só, né? 15 mil. Poucos morrem ali. Por favor. Olhando para um outro ângulo, a gente vê que o próprio Eterno vai dar a Moisés, nesse caso aí, a oportunidade de ele ser elevado, né? Porque os propósitos já estavam determinados pelo Eterno. Perfeito. Então o Eterno dá a ele uma chance de ele se elevar. Porque ele podia, se ele fosse uma pessoa
relapsa, né, sem amor, ele diria, me safei desse povo, agora eu vou me safar dele. Mas ele não agiu assim. Verdade. Por né? tudo que ele já vinha passado por esse povo, as águas de Meribá ali, exatamente. né? Então, eu creio também que o Eterno, a aliança que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó já estava determinada. Então, o Eterno estava com o seu pensamento já fixado nesse propósito. Mas dá a ele uma oportunidade de ele ser elevado, ou seja, de crescer. Essa questão amor que vocês colocaram é interessante, porque no verso 13, a primeira coisa que ele vai lembrar Moisés são dos pais. Olha aí o verso 13, ele fala assim, olha, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, ao quais por ti mesmo juraste e lhe disseste, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra, de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Está vendo, pastor Isaac? Ele traz a memória de Adonai as suas promessas para com os pais. Ele vai nos dando também essa oportunidade, quando a gente sente amor, né, pelas pessoas, e a necessidade de ir atrás delas para poder falar sobre o nome do Eterno. É verdade. Então é uma forma assim, eu louvo ao Eterno por essa oportunidade de a gente estar falando aqui, né, ressaltando essa questão, porque é uma oportunidade também que eu tenho de me elevar nesse sentido, né? Sim. Quando eu me preocupo com o próximo, quando exatamente. eu clamo, Senhor, seja com a cidade, choro em favor dos necessitados, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Essa é a função sacerdotal muito bem pregada. Amém. Eu estava falando que o Messiado, ele deve fazer somente a vontade do Eterno. Você vê isso lá em João capítulo 5, quando Yeshua diz assim, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. Ele só faz aquilo ao qual ele vê, ele expressa nele a vontade de Adonai. Então, se você for comigo lá em Números capítulo 16, Moisés ainda, você vai ver uma rebelião ali de Coré, Datã e Abirão. Mas eu não quero citar ou exaltar essa passagem, não. Eu quero que você vá comigo lá no capítulo 16, verso 19. Aqui eles já se manifestaram as suas transgressões, as suas rebeliões. E aqui no verso 19, olha que interessante, por você ver aqui que Moisés já estava messiado. Ele diz assim, olha, verso 19, quando Coré ajuntou contra eles toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, a glória do Eterno apareceu a toda a congregação, todos tinham os olhos para ver, está vendo? Disse o Eterno a Moisés e a Arão, apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos. Lembra que Moisés fez? A mesma proposta aqui, agora em Números capítulo 16, Moisés novamente se vê nessa situação, mas aqui ele está com Arão. Ele diz no verso 22, ó, mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Elohim, Elohim dos espíritos de todos os viventes, pecará um só homem, indignar-te-ás tu, tanto contra toda essa congregação, disse o Eterno a Moisés, disse a toda essa congregação, levantai-vos do redor da tenda de Coré, Datã e Abirão. Então disse Moisés, então Moisés se levantou, e foi a Datã e a Abirão e após eles foram os anciãos de Israel. Verso 26, e disse à congregação, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada de que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da tenda de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Verso 28. Então disse Moisés, nisto conheceis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos, ele fala. Olha, e tudo que vai acontecer não provém das minhas mãos, que não procede do meu coração, diz o final do versículo. Não provém do coração deles. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Eterno não me enviou. Mas se o Eterno fizer alguma coisa estranha, e esta terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens desprezaram o Eterno. Aí você vai ver ali, ó,
que eles vão ser tragados. Mas o interessante é que antes de tudo isso ele diz, olha, isso não procede do meu coração, eu faço a vontade de Elohim, eu faço a vontade de Adonai. Ele aqui já expressa sua messianidade de fazer a vontade de Elohim. Igualzinho Yeshua no capítulo 5 de João, ali no verso 19, do verso 20. Ele, não é isso? Ele fala assim, eu faço somente aquilo que eu vejo meu Pai executar, fazer. Ele não vai transgredir a ordem do Elohim de Israel, o único, o errado. Você ia falar alguma coisa? Então é isso aí. Então você vê que você vê o que o salmista declara isso lá no Salmo 98, não precisa lá não, por causa do meu tempo. Diz assim no verso 3, Salmo 98, verso 3. Lembrou-se do seu amor e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Elohim. Ele sempre vem à memória dele. Ali que Êxodo capítulo 30, verso 13, quando ele fala ali que Moisés vai e lembra da aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. Ele traz a memória para que Elohim lembra-se do seu amor e da sua fidelidade para com os pais. Porém, no Salmo 99, ele declara, que hoje mesmo nós vimos isso, eu lembrei de você. Porém, no Salmo 99, ele declara que Elohim perdoa, embora não deixe todo impune as suas transgressões. As consequências que Arão, depois que nós acabamos de estudar, conversando ali com meu irmão, ele falou bem assim, eu lembrei do Salmo 99, falei também. Por quê? Porque Arão transgrediu, foi perdoado, mas as consequências dos seus pecados ficaram. A minha e a sua consequência do meu pecado vai ficar e vai ser cobrado por Elohim. A lembrança de sua fidelidade, irmãos, não impede as consequências dos seus e dos meus pecados. Apenas vai alterar ali o veredicto. Né? Se eu permanecer, o veredicto é um. Se eu me arrepender, o veredicto é outro. Mas a consequência do juízo, ele vai permanecer. Moisés, ali como o profeta Elias ali, diz que quem é por Adonai, vem a mim. Ele aqui vai estabelecer justiça com os filhos de Levi. Volta lá para a porção para você ver. 32, verso 25 e 26. Ele diz assim, olha, depois daquela transgressão, ele desce, ele destrói o bezerro de ouro. Aí ele chega lá no verso 25 e 26, ele fala bem assim, ó. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta, para a vergonha entre os seus irmãos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, aqui o resgate já, ele vai resgatar a congregação de Israel, ele vai se colocar diante de Adonai e seu povo, ele diz assim, ó, quem é do Eterno, vem a mim, e se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Interessante isso aqui, porque aqui já é a questão do resgate, para estabelecimento da justiça. Ele vai se indispor com seus irmãos, Moisés, para o estabelecimento de justiça, não de Moisés, mas a justiça que provém de Adonai. Ele vai se indispor com seus irmãos, para demonstrar que houve um verdadeiro arrependimento aqui. A tribo de Levi vai ter que se purificar com a sua própria família, amigos e vizinhos. Duro isso aqui, hein? Duro isso aqui, vamos ver, ó, continua a leitura aí. Então ele lhes disse, assim diz o Eterno, o Elohim de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Quem é por Adonai, venha a mim para executar isso aqui, ó. Para executar isso aqui. Já escureceu, Rita? Já. Baruch Hashem. Nós vamos concluir. Você vê aqui que a tribo de Levi alcança a vocação futura sacerdotal. Se a gente vê lá em Êxodo, capítulo 33, você vê essa vocação sacerdotal ali, porque ele vai se dispor aqui, para estabelecimento da justiça, ele vai se dispor aqui, ó, com seus vizinhos, com seus amigos. Para não falar que ele vai ter que matar, eu falei que ele vai se dispor.
O termo aqui diz matar. Ao seu irmão, ao seu amigo. Os filhos de Zerevi, irmãos, verso 28, fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. A indisposição com a nossa família de sangue, ou a nossa família biológica, melhor assim dizendo, ela deve ser justificada pelo esforço, a minha indisposição. Eu só posso me indispor com a minha família biológica se for justificada pelo esforço de edificar ou de restaurar lugares devastados pelo homem. Se for justificada pela minha ação de fazer retornar aquele que está perdido à presença de Adonai. Para justificar a minha ação de estar diante do Eterno e assim erguer lugares antigamente estavam erguidos e hoje estão devastados, para que eu possa erguer, conforme diz a própria porção, devastados e assolados pelas transgressões cometidas pelos nossos irmãos, e que eu e você estamos com a oportunidade, aquilo que o pastor diz, que ele agradece ao Eterno quando ele tem essa oportunidade de trabalhar para que a terra dantes assolada torne-se habitável. Você precisava ir na Vila Kennedy para você ver o antes e o depois. É isso aqui, olha, para trabalhar para que a terra dantes assolada torne-se habitável. E para que isso permaneça, você precisa manter a sua justificativa de esforço para trabalhar a favor do outro. O profeta Ezequiel, que é a raftará dessa porção especial, que é o Shabat Paró, fala do nosso respeito sobre o nosso retorno e o retorno dos nossos irmãos. É a denúncia que Leonardo Gama de manhã estava fazendo. Se você ver ali, eu não vou ler não, Ezequiel capítulo 36, eu vou ler para concluir, irmãos. Vamos lá, para você ver isso. Não vou terminar de qualquer jeito. Vai lá, Ezequiel capítulo 36. Você vai ver aqui que consta aqui a denúncia que Leonardo começou a falar, e ele falou aqui pela manhã, de que a denúncia qual era? É que os nossos pais fugiram de uma responsabilidade de fazer o Kiddush Hashem, de abençoar o nome de Adonai. Ele lembra que ele foi aqui citando que em vez de eles assumirem a postura ao qual o Elohim estabeleceu para eles preferiram se refugiar. É isso aqui a profecia de Ezequiel capítulo 36. Olha no verso 26 em diante, para você ver uma coisa. Não vou ler ele todo não. Veio a minha palavra do Eterno, filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que se contaminaram. Olha o verso 20. E chegando as nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Eterno, e saíram da sua terra. A morte aqui foi induzida pelo mau testemunho deles. A morte dos nossos pais foram induzida pelo mau testemunho deles. Olha só o verso 23. Eu santificarei o meu grande nome, fazer o Kiddush Hashem, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos, quando nós tivermos uma postura de santificar o nome de Adonai. Ele diz assim, no verso 25, então eu espargerei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esta é a aliança estabelecida pelo nosso Yeshua, Adon, Yeshua Hamashia. Porém dentro de vós o meu Ruach HaKodesh, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis.
vez. Ele está falando de um retorno urgente, emergente, para mim, para você. Que nós possamos começar uma semana diante do Eterno, próspera, fazendo que o nome dele seja santificado em nossas ações. E que nós possamos erguer o nome de Adonai por onde nós estivermos, aonde nós formos, que a presença dele seja conosco, para que nós possamos executar isso que o profeta Ezequiel exige de nós, ao qual nossos pais negligenciaram no passado. Mas nós temos essa oportunidade de fazer o nome de Adonai santificado. Pai, em nome de Yeshua, que nós te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua Torá, diante da tua presença, entregando esse Shabat maravilhoso diante de ti, onde o Senhor nos trouxe à tua casa para grandes aprendizados. E assim que nós possamos levar isso para essa semana, para que no próximo Shabat nós possamos estar aqui diante de ti, para trazer os frutos dessa semana, para honrar o teu nome e dizer Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, de geração em geração. É em nome de Yeshua, é que nós te agradecemos por este Shabat, Eterno. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.